Grego após Pentecostes, série trienal B. O texto, como você já sabe, é Marcos capítulo 6, versículos 30 a 34. Esta é uma perícope bem breve, apenas 5 versículos. É um texto um tanto quanto estranho, a começar pelo fato de que na edição Nestle Aland, por exemplo, esse breve texto é feito de 3 parágrafos, 30 e 31, depois 32 e 33 e, por fim, o versículo 34. Vamos fazer uma leitura do texto grego com alguns comentários e, ao final, eu vou tentar fazer alguma sugestão sobre em que direção levar esse texto ou em que direção esse texto nos leva num contexto de pregação. O versículo 30 começa assim: Kai synagontai hoi apostoloi proston Iesun, kai apengeilan auto panta rosa epoiesan, kai rosa edidaxan. Caracteristicamente, como acontece em Marcos, a perícope começa com um kai, ou então como os antigos pronunciavam e os modernos gregos pronunciam, que. O nosso E, estilo popular, tão frequente em Marcos que muitos desses E são simplesmente omitidos na tradução. Por exemplo, a Nova Almeida Atualizada começa assim: os apóstolos voltaram à presença de Jesus. Um outro detalhe interessante, isso fica bem claro aqui, é essa inversão ou a ordem das palavras do grego, que é diferente da ordem das palavras do português. Synagontai hoi apostoloi. Reúnem-se os apóstolos. Nós colocamos os apóstolos antes. Também chama atenção, isso é comum em Marcos, o uso do presente histórico, assim chamado, synagontai. Traduzido, eles voltaram à presença de Jesus, embora esteja escrito um presente. Esse presente é usado para dar um destaque, uma proeminência a esse fato de que os apóstolos se reuniram ou voltaram para junto de Jesus. Também é interessante que esse termo hoi apostoloi é raro em Marcos. Esta é a segunda e última vez em que o termo aparece. A primeira vez é em 3,14, onde inclusive não se tem certeza se é parte do texto, ele está entre colchetes, é objeto de uma divergência entre os manuscritos gregos que chegaram até nós. Então os discípulos, aliás, os apóstolos, se reúnem junto a Jesus, kai apengeilan, agora sim, um auristo, e contaram a ele, panta rosa epoiesan, todas as coisas que fizeram e as coisas que ensinaram. A gente vê logo que essa é a continuação de uma conversa. Ela é, na verdade, a volta dos apóstolos que foram enviados lá no começo do capítulo 6, 7 a 13. E entre o envio dos apóstolos e a volta deles está essa história da morte de João Batista, do martírio de João Batista. E os exegetas veem isso como significativo, como que indicando para os apóstolos e aqueles que são da pregação apostólica que, quando menos se espera, o mensageiro do reino de Deus tem que enfrentar uma situação semelhante a essa de João Batista. Seja como for, os apóstolos estão de volta, eles relatam o que fizeram. O que exatamente fizeram e ensinaram, o texto não diz. É bastante lacônico, bastante sucinto. Kai legei autois, e diz para eles. Quem diz? Jesus, está subentendido. Já tivemos Jesus no versículo 30. Agora Jesus faz o convite. Deute himeis autoi kat idian eis eremon topon kai anapausas te oligon. Esan gar hoi erchomenoi kai hoi hipagon tes poloi kai udefagein eukairun. Um versículo longo,
Esse primeiro deute é uma forma de convite, é como que um imperativo. Vinde ao rimeis autoi, vós mesmos. Isso normalmente não aparece em traduções, mas é uma espécie de, quase que redundante, mas é enfático. Vinde vós mesmos, isto é, vocês mesmos, não outros, vocês. Kat idian. É uma frase comum no grego do Novo Testamento, é em particular, a sós, eis eremon topon, para um ermo lugar, para um lugar deserto, kai anapausas te oligon, e descansai um pouco. Claro, essa era a intenção, a gente vai ver na sequência do texto que nada disso acabou acontecendo. E esse texto como um todo, esses primeiros 2 versículos, Marcos 6, 30 e 31, eles são praticamente material exclusivo de Marcos. De novo, um daqueles momentos em que Marcos é mais longo do que os paralelos sinóticos, Mateus e Lucas. Praticamente o único paralelo aqui é Lucas 9, 10, da primeira parte. Esse detalhe de que eram muitos os que vinham e iam, a ponto de eles não terem nem um tempo oportuno para comer, esse é um detalhe que só Marcos traz. Então Jesus está sempre ocupado, ele não tem nem um tempo adequado, oportuno para comer. É o que está ali, né? Exangar eram, pois, hoi erchomenoi, os que vinham, kai hoi hipagontes, quer dizer, o entra e sai era tão constante, eram poloi, eram muitos, e nem para comer eukairun. Esse eukairun é uma palavra rara, e ela é composta, eu é bom, né? E o kairun é o kairos. Quer dizer, eles não tinham uma boa oportunidade, uma boa ocasião. Comentaristas chamam a atenção para o fato de que o Herodes, no momento em que aconteceu aquela ceia, em que João Batista foi finalmente morto, ali no versículo 21 diz que chegando um dia eukairo, que era o aniversário do Herodes. Então, o Herodes tinha todo o tempo disponível do mundo, até para matar um profeta de Deus. Cristo não tem tempo, nem para comer. Versículo 32. Kai ap elton entoploio eis eremon topon kat idian. E partiram no barco, parece um barco específico, sempre preparado, pronto ali, eis eremon topon, para um lugar deserto, como Jesus havia feito o convite, kat idian, a sós. A partir de agora, o texto tem, de novo, paralelos mais próximos em Mateus 14, Lucas 9 e, inclusive, João 6, 1 a 13. Esse é o começo do relato da multiplicação dos pães e peixes, que é o único milagre de Jesus que aparece nos 4 evangelhos. Mas a nossa perícope, evidentemente, não vai até a multiplicação dos pães e peixes, ela termina antes, ela é bastante breve. 33. Kai eidon autus hipagontas, kai epegnosan poloi, kai pedze apopazon ton polion sin edramon ekei, kai proelton autus. A estrutura desse texto é um tanto quanto complexa, e até existem variantes, e o textus receptus, ou o texto majoritário, tem um sujeito a mais aí, dizendo que eram as multidões que viram. No fundo não faz muita diferença. Na metade do versículo aparece de novo o poloi, os muitos. Literalmente o texto diz o seguinte, vou tentar uma tradução. E viram a eles indo eles, né, os discípulos com Jesus, kai epegnosan, e reconheceram, e quem? Poloi, muitos reconheceram, quer dizer, eles se deram conta disso, talvez, evidentemente, todos viram que eles estavam partindo, e os muitos se deram conta disso, e aí tomaram uma atitude, kai pedze, e a pé.
Pedzé é praticamente português, né? Às vezes traduzido também por terra, significa não de barco sobre as águas do Lago da Galileia, mas a pé, pela margem, apopazon ton polion, vindos de todas as cidades ou de todas as localidades, sin edramon ekei. Eles se reuniram ali, kai proelton autus, e chegaram antes deles. Esse proelton é o verbo proerchomai, chegar antecipadamente. Ou seja, essa viagem de barco que Jesus estava fazendo com seus discípulos para chegar a um local de descanso, ela durou mais do que o pessoal correndo pela margem para chegar lá. Quando Jesus e os apóstolos chegaram, já havia uma multidão formada esperando por eles. Versículo 34. Kai exelton eiden polin ochlon, kai esplanchiste ep autus, hoti esan hos probata me echonta poimena, kai erxato didaskein autus pola. E saindo. Isso normalmente é traduzido em termos de Jesus desembarcou. É possível e é bem provável que seja isso, mas eu já vi gente dizendo que poderia ser num momento posterior, Jesus tinha chegado e aí ele saiu de alguma casa. Mas se havia ali à margem do lago uma multidão formada, é difícil fazer um intervalo aqui. Seja como for, saindo, exelton, o grego deixa claro que é nominativo masculino singular, ou seja, ele, singular, e aí ele viu polin ochlon, grande multidão, muita multidão. Kai esplanchiste. Esse é um verbo bem carregado no Novo Testamento. E muita gente tenta tirar bastante da sua etimologia. O verbo é splanchnidzomai, e ele é derivado ou cognato do termo splanchna, que são as entranhas, os intestinos. E aí se diz que no mundo oriental os sentimentos estão localizados na região do abdômen, essa coisa toda, mas o verbo não precisa ter necessariamente esse sentido etimológico. E ele simplesmente designa ou denota uma profunda compaixão. Esplanchniiste, ele se compadeceu. Ep autus, deles. Esse verbo splanchnismo, isso sim é verdade, a maioria das vezes ele designa uma reação ou uma emoção de Jesus. Com exceção talvez de algumas parábolas ou histórias que Jesus contou como bom samaritano, ele se compadeceu, é esse verbo, e o pai do filho perdido, em Lucas 15, que também se compadece do filho ao vê-lo, e o verbo usado é o mesmo. A regência do verbo é normalmente com a preposição epi, né? Com exceção de Mateus 9,36, onde é peri. Mas a ideia é a mesma, quer dizer, ele se compadeceu deles, por quê? Porque eram hos probata me echonta poimena. E o texto do Nestle Aland coloca isso em itálico para significar que se trata de uma citação bíblica, embora não se diga expressamente, citando um texto bíblico. Eles eram como ovelhas não tendo poimena, não tendo pastor. E começou a ensinar a eles, kai erxato didasken, esse verbo archomai, começar, ele sempre tem um objeto na forma de um infinitivo. Erxato didasken. Autus, para eles, muitas coisas. Polá. Esse então é o texto e a gente se pergunta o que se quer com esse texto neste período do ano litúrgico ou ano eclesiástico. Na dúvida, o texto sempre nos sugere que a gente leia até o final e pense na parte final. O clímax do texto está no final.
E as demais leituras deste domingo exatamente sugerem isso. Essa questão de não haver um pastor para as ovelhas, elas estão dispersas, e aí Jesus assume a função para a qual ele veio, a função de pastor, e ele começa a ensinar. E nessa função de ensino, nessa função didática, ele se revela pastor. Como a gente sabe isso? Bom, os textos selecionados para esse domingo são Salmo 23. O Salmo 23 tem duas partes, né? O bom pastor e o bom anfitrião. Nesse caso aqui, a primeira parte do Salmo é a que interessa. Jeremias 23, 1 a 6, os pastores que dispersam as ovelhas. E depois vem o bom pastor, que é o Senhor, justiça nossa. Texto riquíssimo esse de Jeremias 23, 1 a 6. E, para costurarmos a última leitura, que é Efésios 2, 11 a 12, que é lida de forma seriada nesse período do ano, são umas 6 ou 7 ou mais leituras tiradas de Efésios, como leitura de epístola, a gente pode costurar também esse texto. Dá uma olhada de perto nesse texto e vê se não é verdade. Ali se fala de dois povos, daqueles que estavam sem Deus no mundo, daqueles que estavam afastados, que são os gentios. Esses são ovelhas que não têm pastor. E há tantas nesse mundo que a gente pode agregar esse texto também e dizer: Cristo veio para criar um só povo de Deus, para criar um grande povo de Deus, inserindo também aqueles que ainda estão afastados. Isso é parte. Ovelha, bom, essa metáfora, esse símile das ovelhas que não têm pastor, tem uma rica tradição bíblica, Números 27, depois aparece em 2 Crônicas 18, 16, tem ecos em Ezequiel 34, Zacarias 10. A ovelha sem pastor é o quê? Normalmente a gente pensa assim, ela está toda confusa, ela não sabe o que fazer. Nós não estamos acostumados com pastores de ovelhas, porque as ovelhas se criam soltas no campo e não há pastoreio de ovelhas. Mas no mundo oriental é comum a gente ver, na terra de Israel, por exemplo, um pastor andando com as suas ovelhas. Um outro detalhe que a gente nem sempre lembra no caso das ovelhas, e essa experiência o meu sogro teve, ele teve duas alegrias. Uma vez quando ele recebeu um lote de ovelhas, e a segunda alegria quando ele se viu livre da última, porque não tem quem segure esses bichos dentro do cercado. Ele colocou uma cerca eletrificada, mas elas não respeitavam absolutamente nada. Então, quando não tem pastor, nós simplesmente andamos para tudo quanto é lado e nos perdemos nas veredas da vida. Ou seja, é muito bom ter um pastor. Por isso, mesmo sendo o período de Pentecostes, é bom ouvir que temos alguém que se compadece de nós e é o bom pastor, também através do seu ensino.